Olá, como prometido, eu vou falar um pouquinho agora sobre o dissídio coletivo, o julgamento no qual nós estávamos em Brasília, na defesa dos interesses da categoria patronal de um sindicato, né, patronal. Por questões profissionais, sigilo profissionais, eu não vou informar o nome do sindicato. Apesar de ser um processo que não tramita em segredo de justiça, não há necessidade de apontamento. Mas, pois bem, o vídeo vai ser um pouco longo, porque existem algumas minúcias. Esse vídeo não é voltado para o público da área jurídica, muito embora quem tenha algum interesse de tirar alguma dúvida, eu estou completamente à disposição. Esse vídeo é voltado para empresários e prestadores de serviço, leia RH, departamento pessoal e principalmente contadores, certo? Pois bem, o que aconteceu basicamente? Foram iniciadas as negociações coletivas entre sindicato patronal e sindicato laboral. O sindicato laboral protocolou na sede do sindicato patronal uma minuta laboral na qual existiam expectativas, né, da categoria laboral na pactuação de uma convenção coletiva, tá? Vale dizer que seria uma convenção coletiva com base estadual, certo? Foram iniciadas as negociações coletivas, o sindicato patronal fez diversas assembleias extraordinárias, muitas reuniões, foi condensado o material para a apresentação do sindicato laboral e efetivamente foi iniciadas as negociações coletivas, né? Com a primeira reunião, segunda reunião, depois de alguns meses de tratativas, uma vez que as partes não encontravam um acordo em qual seria o instrumento a ser fechado, ora porque o sindicato laboral queria algumas cláusulas que o sindicato patronal não poderia aceitar, ora porque o sindicato patronal precisava de fechar algumas cláusulas, implementar na convenção coletiva algumas cláusulas, ora para segurança jurídica, mas o sindicato laboral também não aceitava. Pois bem, as negociações estavam em curso, mas o sindicato laboral, o sindicato dos trabalhadores, ajuizou uma ação de dissídio coletivo de natureza econômica, certo? Vale abrir um parênteses nesse caso para explicar que hoje na nossa legislação trabalhista nós temos 3 tipos de dissídio coletivo, certo? Além do dissídio individual, um exemplo do dissídio individual seria a reclamação trabalhista, nós temos 3 tipos, né, espécies de dissídio coletivo. O dissídio coletivo de greve, que é quando efetivamente é instaurada uma greve e aí julgado se aquela greve é legal, não é legal, se os empregados os quais participaram desse movimento grevista, se teriam estabilidade, se os dias parados vão ser pagos, não vão ser pagos, ou seja, o dissídio de greve para discutir questões de greve. Existe um dissídio também chamado dissídio jurídico, né? Que é a seguinte situação: quando um empregador ou um sindicato laboral ou um sindicato patronal tem dúvida quanto à interpretação de alguma cláusula de instrumento coletivo. Instrumento coletivo, leia-se ou acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Qual é a diferença dos dois? Acordo coletivo de trabalho é aquele instrumento coletivo firmado entre um empregador ou mais empregadores com um sindicato laboral ou até mais sindicatos laborais, o que não é muito comum aqui no Espírito Santo, mas muito comum em São Paulo, em estados maiores, né? E a convenção coletiva é necessariamente um sindicato laboral ou sindicatos laborais firmando instrumento coletivo com sindicato patronal ou mais sindicatos patronais. Em regra, aqui no Espírito Santo é muito comum sindicato laboral com sindicato patronal, laboral com patronal. Pois bem, quando se tem alguma dúvida de alguma cláusula de instrumento coletivo, é possível ajuizar esse dissídio, o dissídio de natureza jurídica, né? Que basicamente é a judicialização de uma dúvida razoável quanto à interpretação ou aplicação de uma cláusula em instrumento coletivo. Dissídio de greve, dissídio de natureza jurídica, e tem o terceiro, que é o mais comum, que muito se vê, principalmente nas mídias, principalmente nos jornais, né? Que é o dissídio coletivo de natureza econômica, certo? Muitas vezes, alguns técnicos confundem a negociação coletiva com dissídio. Não sei se você já
falou, né, isso ou já ouviu isso. E o dissídio? O dissídio vai sair quando? Qual foi a porcentagem do dissídio coletivo? Então, é importante estabelecer que dissídio coletivo, ou seja, a ação de dissídio coletivo de natureza econômica, é uma ação judicial que foi efetivamente ajuizada para se discutir aquelas cláusulas. E negociações coletivas, do contrário, não é uma ação judicial. As negociações coletivas estão correndo para que as duas partes possam entrar num acordo e pactuar em cláusulas, né, de abrangência e representatividade do sindicato laboral, sindicato patronal, enfim. Pois bem, o que a gente estava falando efetivamente é sobre o dissídio coletivo de natureza econômica. Como no caso concreto, no qual nós fomos no julgamento na segunda-feira, houveram tratativas, houveram negociações coletivas ao longo de alguns meses, mas ainda no decorrer das negociações coletivas, o sindicato laboral ajuizou a ação de dissídio coletivo de natureza econômica. E o que essa ação trata? Essa ação trata o seguinte: o sindicato laboral peticiona, ajuiza uma ação no qual solicita ao Tribunal Regional do Trabalho. Essa ação ela tem uma competência originária no Tribunal Regional do Trabalho, em razão da territorialidade, da representação territorial estadual, certo? Então essa ação é ajuizada, né? E o sindicato patronal, ele é convidado, né? Mas processualmente se fala citado, mas isso é um outro assunto. Ele é convidado a participar para uma audiência inaugural, uma audiência de conciliação, certo? Só que o que acontece? Na ação de dissídio coletivo de natureza econômica, a nossa Constituição Federal, ela, através da emenda 45, ela impôs uma condição da ação. Como assim? Para que se ajuize o dissídio coletivo de natureza econômica, as partes devem concordar com o ajuizamento. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela privilegiou as negociações coletivas. Ela privilegiou que as partes entrem em comum acordo com as cláusulas ali pré-fixadas, certo? Então, em homenagem a essa proteção, esse estímulo, né, às negociações coletivas, existe uma condição da ação constitucional para ajuizamento de ação de dissídio coletivo de natureza econômica. Então, qualquer dissídio de coletivo de natureza econômica precisa necessariamente, para que ele seja julgado, tá, que as partes tenham um comum acordo. Só que existe as interpretações do judiciário e principalmente do nosso tribunal, certo? Existem algumas falácias, mas existem algumas interpretações de fato. Resumidamente, o nosso tribunal, e muitas vezes, mesmo que o sindicato patronal formalize a ausência de comum acordo, e aí tem umas questões processuais que é realmente para a área do pessoal de direito, o vídeo já está muito técnico, mas eu vou tentar facilitar os argumentos. Então, assim, no dissídio coletivo de natureza econômica, o tribunal, muitas vezes, mesmo o sindicato patronal formalizando, olha, eu não concordo com o julgamento desse dissídio, com o ajuizamento desse dissídio, porque eu acredito, sindicato patronal, eu acredito que as negociações coletivas são possíveis de ocorrerem sem a intervenção de um terceiro, privilegiando aí o princípio que protege as negociações coletivas, o princípio constitucional, né, das livres negociações. Mesmo quando há essa formalização, ora por audiência, ora pela contestação, que tecnicamente não seria a nomenclatura devida, né, mas é uma questão realmente processual, o nosso tribunal muitas vezes decide em julgar, as cláusulas solicitadas pelo sindicato laboral. E muitas vezes, mesmo quando o patronal faz as solicitações de algumas cláusulas, o tribunal nem julga, né? Então tem um problema aí também um pouco ideológico, né? Mas enfim, por que a gente está falando isso? Porque o Tribunal Superior do Trabalho já tem um entendimento pacificado, consolidado, reiterado, de que se a entidade sindical patronal
afirma, né, de forma expressa que não concorda com o ajuizamento do dissídio coletivo, o processo ele tem que ser extinto, ele não pode ser julgado. Então, o Tribunal Superior do Trabalho já tem esse entendimento. Existem algumas questões processuais que, às vezes, não sendo observadas, o Tribunal Superior do Trabalho decide, mas, em regra, o entendimento é esse. Aí se pergunta muito, mas se é assim, por que todo dissídio é ruim? Existem várias questões que precisam ser fomentadas e discutidas, principalmente nessa situação econômica que nós vivenciamos, porque muitas vezes as convenções coletivas são impostas, né? Muitas vezes elas são fechadas por meio de ameaças também aos diretores, sindicatos patronais, que fazem um trabalho efetivamente voluntário, mas ao dar a tapa nas negociações coletivas, acabam sofrendo uma fragilidade para com os sindicatos laborais, certo? Então, por que tem esse entendimento que dissídio coletivo é negativo? Porque muitas vezes, ao ser judicializada essa ação de dissídio coletivo, os advogados dos sindicatos patronais e até mesmo os sindicatos patronais, ou por falta de informação técnica, né, ou por um entendimento equivocado que se não contrariar o sindicato laboral não vai criar problema, certo? E aí não se recorre. Existe a sentença normativa não positiva, né, para os sindicatos patronais, para os empregadores, e mesmo assim não se recorre, tá? Existem outras questões também que são discutíveis, né? Mas o importante para esse vídeo é esclarecer sobre o dissídio coletivo de natureza econômica. Se é iniciada uma negociação coletiva, as partes, não só o sindicato patronal, mas o sindicato laboral, ninguém é obrigado a aceitar nada se não for de interesse, se não for importante para a categoria ou para aquela empresa. Não é possível se impor uma convenção coletiva. Essa convenção coletiva ela tem que ser livre. Ela tem que ser interessante para as partes, né? E o que aconteceu no caso concreto foi isso. Muito embora as negociações, como eu falei, estavam em curso, foi ajuizada essa ação de dissídio coletivo. O nosso tribunal, mesmo com a formalização nossa da não concordância do dissídio coletivo, julgou. Nós recorremos ao TST e, em defesa desses interesses, o TST reformou, ok? Eu estou inteiramente à disposição caso esse tema seja interessante para alguém. É só me chamar em inbox que eu faço alguns esclarecimentos.